Você que é médico provavelmente já ouviu falar sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente, lei federal que está valendo desde abril de 2026. Mas será que você já parou para pensar quais são as consequências práticas que essa lei pode trazer para o seu dia a dia profissional? E o mais importante, você sabe por que essa lei pode aumentar o risco de questionamentos e processos contra médicos? Olha, eu sei que o seu tempo é valioso. Talvez você esteja aí correndo entre um plantão e outro e que muitas vezes a profissão exige que você esteja permanentemente resolvendo urgências, sem sobrar muito espaço para olhar para a sua própria proteção. E é justamente por respeitar o seu tempo que nos próximos minutos eu vou resumir aquilo que eu considero mais importante para qualquer médico entender sobre esse novo cenário. Você não vai assistir aqui uma aula de direito e eu também não vou tentar te convencer a contratar nada. Meu objetivo aqui é mostrar de forma prática, porque médicos de praticamente todas as especialidades vêm sendo processados, mesmo quando fazem tudo certo. O que mudou com o Estatuto dos Direitos do Paciente e quais medidas podem ajudar a fortalecer a sua proteção profissional daqui para frente. Porque com o Estatuto, uma coisa é fato. Muitos direitos do paciente que já eram discutidos na medicina, agora passaram a estar reunidos e descritos de uma forma clara em uma lei federal específica. E isso torna muito mais fácil que esses direitos sejam utilizados por advogados de pacientes em ações judiciais. Eu sou Juliana Duarte, corretora especializada em responsabilidade civil profissional para médicos. E eu acredito que compreender as consequências práticas das mudanças trazidas pelo Estatuto é uma forma importante de qualquer médico se proteger. Mas antes de falarmos sobre a nova lei, existe um ponto importante. Os processos judiciais contra médicos não começaram agora. Eles já faziam parte da realidade da profissão, e eu sei disso porque nos últimos anos eu estudei dezenas de casos envolvendo alegações de erro médico. E quanto mais eu analisava esses casos, mais eu percebia algo que raramente faz parte das conversas sobre a carreira médica: os impactos financeiros que um processo pode gerar, mesmo quando o profissional agiu corretamente. Porque a medicina ensina a reduzir os riscos do paciente, mas raramente ensina como reduzir os riscos da própria carreira. Por isso, antes de voltarmos ao Estatuto, eu quero compartilhar com você alguns casos reais. Situações que já aconteciam antes dessa lei e que ajudam a entender por que esse tema merece tanta atenção. O primeiro caso já traz uma realidade que muitos médicos só descobrem quando estão vivendo um processo. Você não precisa errar para ser processado. Nesse processo que eu analisei, o médico estava em mais um plantão noturno. Durante a madrugada, atendeu uma criança de 3 anos que estava com febre, vômitos e dor de cabeça. Foi avaliada, medicada e depois de melhorar, recebeu alta. Na tarde do mesmo dia, os pais voltaram ao hospital. Depois de algumas avaliações, foi diagnosticada a meningococcemia. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança faleceu. A família, devastada pela perda do filho, buscou respostas. E essa busca acabou se transformando em um processo judicial, com pedido de indenização de R$500 mil. Os pais alegavam que o médico não pediu os exames corretos, não considerou hipóteses graves e que teria sido negligente. O caso foi analisado pela Justiça e pela perícia médica, e a conclusão foi clara. A conduta adotada no primeiro atendimento era compatível com o quadro apresentado naquele momento. A causa da morte foi a doença, que infelizmente tem alto grau de mortalidade. O médico foi absolvido. Esse caso mostra uma realidade na medicina. Muitos processos surgem após desfechos difíceis, mesmo quando não existe um erro médico. E nessas situações, o profissional pode precisar investir tempo, energia e dinheiro para provar que agiu corretamente. Geralmente, quando se fala em processo, a maioria dos médicos pensa só no risco de uma condenação. Mas existe um custo que surge muito antes: o custo da defesa. Advogados precisam ser contratados, perícias precisam ser realizadas. E tudo isso geram despesas que saem do bolso do médico. E esse é um ponto que costuma surpreender muitos profissionais, porque o status da profissão muitas vezes chega antes da segurança financeira. Nesse caso da criança, em que o médico não cometeu erro algum, os custos estimados entre defesa e perícia ultrapassaram os R$150 mil. É justamente por isso que muitos profissionais buscam formas de se proteger desse impacto financeiro. Uma delas é o seguro de responsabilidade civil profissional, que pode assumir os custos da defesa jurídica desde o início do processo. Dependendo da situação, também pode cobrir uma eventual condenação. E o caso do atendimento dessa criança também nos leva a uma segunda reflexão importante. Processo não é um problema apenas de quem faz cirurgia.
Eu já vi processos envolvendo situações extremamente comuns da prática clínica, como por exemplo uma suspeita de dengue. Em um dos processos que eu analisei, uma paciente procurou atendimento com sintomas compatíveis com dengue, porém sem febre. Ela foi avaliada pelo médico e orientada com relação à medicação e foi liberada. 3 dias depois ela voltou, dessa vez com um quadro mais compatível com dengue. Recebeu o tratamento adequado e evoluiu para a cura sem sequelas. Mas mesmo assim, processou o médico que fez o primeiro atendimento. Alegou que houve falha no diagnóstico. O caso foi analisado por perícia. A conduta médica foi considerada adequada. A ação foi julgada improcedente. Mas esse médico, com mais de 20 anos de formação, precisou pagar a defesa para provar que era inocente. Esse caso mostra que processos e prejuízos financeiros não são uma realidade exclusiva dos casos complexos. Eles também fazem parte dos atendimentos mais comuns na rotina médica. E agora eu quero chamar a sua atenção para um ponto bem crítico. Você pode ser processado por um erro que não foi seu. Olha só esse caso. O paciente foi ao pronto-socorro com fortes dores abdominais. Foi medicado e liberado. No dia seguinte, retornou ao mesmo hospital. Fez tomografia, mas mesmo com alterações nos exames, recebeu nova alta. Não tendo melhora, procurou um segundo hospital. Ali foi diagnosticada uma apendicite aguda supurada. Rapidamente ele foi encaminhado para uma cirurgia de emergência. Recebeu acompanhamento de médicos intensivistas. Mas infelizmente faleceu em decorrência das complicações. A família ingressou com ação judicial contra os 2 hospitais e os médicos envolvidos no atendimento, entre eles plantonistas, cirurgião e médicos intensivistas. Anos depois, o tribunal concluiu que de fato houve falha, mas apenas no primeiro atendimento. O hospital e a médica plantonista foram condenados. Já a equipe do segundo hospital foi totalmente absolvida, mas todos tiveram seus nomes envolvidos na ação. E todos precisaram se defender. Essa é uma realidade que muitos médicos ainda não perceberam. Às vezes, você está respondendo não por um erro seu. Você está respondendo porque participou de uma cadeia de atendimentos. E é justamente em situações como essa que o seguro de responsabilidade civil profissional pode assumir os custos da defesa jurídica, protegendo o médico do impacto financeiro de um processo. Eu poderia ainda citar diversos exemplos aqui, inclusive de processos que acontecem por má fé por parte de alguns pacientes. Nem todo processo busca justiça. Em alguns casos, há apenas uma tentativa de transformar insatisfação, frustração ou até mesmo uma mentira em indenização. Sim, a má fé existe, e ela é mais comum do que muitos médicos imaginam. E todos esses exemplos que eu compartilhei até aqui aconteceram antes do estatuto entrar em vigor, ou seja, estamos falando de um cenário que já exigia a atenção dos médicos. Agora surge essa lei federal que reúne e detalha diversos direitos dos pacientes. E é justamente por isso que vale entender o que mudou. Quando eu analisei o estatuto, uma coisa me chamou a atenção. Existe um tema que aparece repetidamente ao longo da lei: a informação. O direito do paciente compreender o seu diagnóstico, tratamento, riscos, benefícios, tudo isso ganhou um enorme destaque com o Estatuto. E se você prestar atenção na lei, você vai notar que a discussão deixa de ser apenas se o médico informou e passa a ser também se o paciente entendeu. O que me lembra um caso que envolve justamente a questão da informação ao paciente. Em um dos processos que eu analisei, um psiquiatra acompanhava um paciente e, em determinado momento, infelizmente, esse paciente cometeu suicídio. O pai processou o médico e alegou que a medicação prescrita teria induzido o filho ao suicídio. O caso foi analisado por perícia especializada. E a conclusão foi clara: o diagnóstico e o tratamento adotados estavam de acordo com as boas práticas médicas. Por isso, a ação foi julgada improcedente e o médico foi absolvido. Até aqui, estamos falando de um processo analisado antes do estatuto entrar em vigor. Mas imagine essa mesma situação sendo analisada agora. No artigo 9 está claro: o paciente tem o direito de ser informado, inclusive, sobre eventuais efeitos adversos de medicamentos prescritos. Agora imagina, num caso parecido com esse, se o advogado alega que o paciente não foi devidamente orientado sobre os riscos e efeitos da medicação. Se o médico não conseguir provar que essa orientação foi prestada, a gente está diante de um elemento que pode ganhar ainda mais relevância na discussão judicial. E é justamente por isso que temas como informação, consentimento e documentação ganham tanta importância.
E diante desse cenário, o que todo médico deveria fazer agora? Bom, a primeira recomendação é muito simples: leia a lei. São apenas 25 artigos, provavelmente menos de 20 minutos de leitura. 20 minutos é um investimento pequeno para entender uma legislação que pode impactar diretamente a sua atividade profissional. A segunda recomendação é revisar os termos de consentimento, de preferência com o apoio de uma assessoria jurídica especializada no assunto. Isso porque o Estatuto reforça em diversos momentos o direito do paciente de receber informações claras, acessíveis e suficientes para compreender o seu diagnóstico, tratamento, riscos e cuidados de saúde. Logo no segundo artigo, ao tratar do consentimento, essa preocupação já aparece de forma expressa. Quando eu falo em revisão dos documentos, eu não estou falando de burocracia. Em muitos casos, o termo de consentimento livre e esclarecido é uma das principais evidências de que o médico cumpriu adequadamente com o seu dever de informação. Por isso, um termo genérico utilizado da mesma forma para todos os pacientes pode ter pouco valor caso seja necessário demonstrar que aquela informação realmente foi individualizada. Quanto mais o documento refletir a realidade daquele paciente e daquela situação clínica, maior tende a ser a sua utilidade como elemento de prova. Na prática, isso significa utilizar uma linguagem acessível, explicar os riscos considerando as características de cada paciente e registrar orientações importantes, tanto para o tratamento quanto para o período após o procedimento, quando for o caso. E existe um ponto muito importante aqui. Muitos médicos usam exclusivamente os documentos disponibilizados pelo hospital ou pela instituição onde atuam. De fato, em várias ações judiciais, o hospital também figura como parte do processo. Só que, naturalmente, cada parte apresenta a sua própria defesa e a sua própria versão dos fatos. Por isso, é importante que o médico não dependa exclusivamente da documentação produzida por terceiros. Vale a pena revisar quais documentos fazem parte da sua rotina, se utilizam uma linguagem simples e acessível e, principalmente, se realmente refletem a forma como você orienta os seus pacientes. Perceba que em nenhum momento estamos falando apenas de cumprir uma exigência legal. A gente está falando aqui de construir evidências capazes de demonstrar no futuro como aquele atendimento foi conduzido, caso você precise se defender. E para que fique ainda mais prática a sua análise, eu sugiro o seguinte: pegue o último termo de consentimento que você utilizou. Mostre para alguém que tenha um perfil semelhante ao dos pacientes que você atende com mais frequência. Peça para que essa pessoa leia. E depois explique com as suas próprias palavras o que entendeu. Se ao explicar os riscos, benefícios e alternativas descritas no documento, essa pessoa tiver dificuldade, existe uma boa chance de que os seus pacientes também tenham. Pode ser que com esse exercício você descubra que aquilo que parecia simples para você não é tão simples assim para quem está do outro lado. E um alerta importante: muitos médicos estão utilizando a inteligência artificial para revisar documentos e termos de consentimento. E ela pode ser uma excelente ferramenta, mas a responsabilidade continua sendo sua. É você quem precisa avaliar se o conteúdo está alinhado à literatura médica, aos direitos previstos no Estatuto e ao perfil dos pacientes que você atende. Mas documentação não se resume ao termo de consentimento. O prontuário também exerce um papel fundamental. Registrar de forma completa as queixas do paciente, as orientações fornecidas, os medicamentos prescritos e as suas respectivas dosagens não é apenas uma questão de organização. Muitas vezes, é esse o conjunto de registros que ajuda a demonstrar, no futuro, como aquele atendimento foi conduzido. E no contexto da nossa conversa existe uma palavra que eu gosto muito: prevenção. Na medicina, a prevenção faz sentido. Na sua carreira, também. Afinal, você dedica a vida inteira a reduzir os riscos dos outros. Mas e os seus próprios riscos? Os casos que eu compartilhei aqui foram de médicos exercendo a sua profissão normalmente, atendendo pacientes, tomando decisões clínicas, fazendo aquilo que fazem todos os dias. E ainda assim precisaram enfrentar um processo judicial. Não porque fizeram algo errado, mas porque a medicina é uma profissão onde ciência, expectativas, emoções e frustrações se encontram todos os dias. Por isso, olhar para esses riscos não é paranoia, é prevenção. E se você chegou até aqui e já percebeu que enfrentar um processo é um risco que faz parte da medicina. A questão não é se esse risco existe, a questão é o quanto você está preparado para lidar com ele. E o fato é que o risco não se apresenta da mesma forma para todos os médicos. Até porque cada carreira é construída de uma forma diferente e cada profissional vive um momento diferente da sua trajetória.
Foi justamente por isso que eu desenvolvi o diagnóstico de exposição ao risco profissional. Se você quiser contar com o meu apoio profissional, o primeiro passo é responder ao diagnóstico, que é um breve formulário. Com base nas suas respostas, eu faço uma análise personalizada e depois realizamos uma reunião online e individual. Nessa conversa, construímos uma visão mais clara sobre a sua exposição profissional e sobre as formas de proteção mais adequadas ao seu momento de carreira, inclusive por meio do seguro de responsabilidade civil profissional, que pode assumir os custos da defesa jurídica e, dependendo do caso, também pode cobrir uma eventual condenação. E aqui existe um detalhe importante. Responsabilidade civil profissional é um seguro técnico e existem diferenças importantes entre seguradoras, coberturas e regras de contratação. Nem sempre a seguradora que é excelente para proteger o seu carro será a mais adequada para proteger a sua atividade profissional. Por isso, o meu trabalho não é apenas ajudar médicos a contratar, é ajudá-los a entender qual solução faz mais sentido para a sua realidade e orientá-los sobre os principais cuidados para que essa proteção funcione da forma esperada quando realmente for necessária. Então, se você quer entender melhor quais são os riscos que estão presentes na sua realidade profissional e quais são as estratégias que podem ajudar a reduzir o impacto financeiro de um processo, conte com meu apoio. É só preencher o diagnóstico e eu vou analisar o seu caso de forma individual e compartilhar as orientações mais adequadas para o seu momento de carreira. Impressão com transparência, porque no final das contas, proteger a sua carreira também é proteger anos de estudo, dedicação e tudo aquilo que você ainda pretende construir através da medicina.